você está? Eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus para a sua vida. Ontem nós começamos a ver um pouquinho sobre a família de Abraão. Nós estávamos vendo, começamos pela família de Isaac. Vamos estar vendo não numa sequência, não em um estudo, mas algumas partes que pode fazer diferença nas nossas vidas. E ontem nós vimos Gênesis 26 e eu quero chamar a atenção já para um pedacinho que nós vimos ontem. Aqui no versículo 3, Gênesis 26, 3, fala assim: Deus falando com Isaac. Permaneça. Primeiro, Deus falou para ele: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E depois ele continuou: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Sabe, queridos, o que me chama a atenção nesse pedacinho? Aqui, o Senhor ele tinha feito uma aliança com Abraão e ele tinha feito uma promessa para Abraão. Deus falou para ele, ainda quando o nome dele era Abrão, que significa pai ilustre, o pai excelso, ainda quando ele tinha o nome de Abrão, o Senhor prometeu a ele que ele teria filhos, que ele teria muitos filhos, a descendência dele seria grande. E essa promessa o Senhor vem e refaz ela a Isaac. Eu vou ler com você só um trechinho. O Senhor não falou com Abraão só uma vez. Ele falou várias vezes uma promessa que o Senhor tinha de uma descendência grande. Olha só, aqui em Gênesis 12, versículo 2, fala assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui o Senhor fala que de Abraão será um grande povo e que todos os povos da terra serão abençoados. E nós vemos essa mesma promessa aqui para a vida de Isaac. Por quê? Porque a mesmo que Deus tinha na vida de Abraão, Deus iria dar continuidade na vida de Isaac e de Jacó. Por que eu estou chamando a sua atenção para essa palavra? Você já parou para pensar como foi esse pai? Abraão era um pai ilustre, ele era chamado, o nome dele era pai ilustre. Ele era chamado de pai ilustre quando ele ainda nem tinha filhos. O Senhor vem e faz essa promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos. Mas ali ele podia ainda estar com vigor, ele cria nas promessas do Senhor, ele confiava que ele podia ter filho ainda. Só que o tempo se passou e o Senhor torna a falar com ele. Sara vai dar um jeitinho, coloca a serva dela, Agar, para ter filho no lugar dela, que aquele filho seria considerado de Sara. Coloca a mão naquilo que o Senhor iria fazer por conta própria, não milagre do Senhor, na promessa do Senhor. Sara vai quer cumprir a promessa por si mesma. E Abraão, ele aceita aquilo e ele tem um filho com a serva dele, com Agar, e tem Ismael, mas não era aquele o filho que o Senhor havia prometido a Abraão. Aí quando Abraão está com 99 anos, o Senhor vem e fala para ele novamente: seu nome não será mais Abrão,
O seu nome agora será Abraão, pai de nações. Aquele homem que nem podia ter filho, que só tinha tido aquele filho com a escrava, com a serva dele, não tinha filhos com a esposa, era chamado de pai de nações. E o Senhor vem e ele cumpre a promessa na vida de Abraão, quando ele já está com 100 anos, ele tem o seu filho. A promessa do Senhor se cumpre na vida dele. Sara só vem ter esse filho nessa idade, porque ela era próxima ao esposo, a idade dela, só vem ter esse filho porque ela era estéril, somente nessa idade, foi somente debaixo da mão do Senhor, somente debaixo do milagre que realmente aconteceu. Porque uma das coisas que a palavra já diz, antes de começar a história específica de Abraão, é que Sara era estéril. Aliás, na época ainda era chamada de Sarai. Sarai era estéril, não podia ter filhos. E o Senhor vem e fala para esse casal, Deus fala para Abraão que o filho que da promessa, o filho que ele teria, seria da esposa dele. Não seria aquele que ele deu um jeitinho e teve. Aquele foi um filho natural dele, mas o filho da promessa seria dele e da esposa. Um filho pelo milagre do Senhor. E quando nós vemos a história de Isaac, essa história se repete. Ele se casa com Rebeca, Rebeca não pode ter filhos. Essa pessoa que teria tantos descendentes como a areia do mar, como as estrelas dos céus, a esposa também não podia ter filhos. E Isaac ora ao Senhor e Rebeca fica grávida e tem Esaú e Jacó. Jacó, ele se apaixona por Raquel, tem um problema, primeiro ele acaba casando com a sua irmã, depois ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, casa com Lia, com a irmã dela, e por ter sido enganado, aí ele trabalha mais 7 anos para poder se casar com Raquel, mas quando Raquel casa com Jacó, ela não pode ter filhos. Olha que situação, aonde tem uma promessa, o Senhor não falou que seria fácil, mas que nós teríamos que confiar. Aonde tem uma promessa, que nós venhamos descansar o nosso coração. E eu quero chamar a atenção sua para mais um detalhe, falando sobre esses filhos da promessa. Aqui nessa parte, Gênesis 26 fala: tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados. A mesma palavra que nós vimos sobre Abraão. E eu quero ler com você o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 9, versículo 6, fala assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendências de Abraão. Eu e você somos filhos da promessa. Nós que éramos considerados gentios, que não éramos Israel, passamos a ser essa Israel espiritual. Nós não somos filhos naturais israelitas, nós não somos descendentes de carne de Abraão, mas não são os filhos da carne, os filhos naturais que são considerados, mas a aliança do Senhor,
foi com os filhos da promessa. O Senhor deu Isaque para Abraão, quando ele não podia ter filhos, quando era impossível aos olhos humanos que Sara tivesse filho, Abraão já não podia mais ter filhos. E aí, pela promessa do Senhor, pela aliança que o Senhor fez com Abraão, o Senhor vai dar aquele filho. Ali fala, é o filho da promessa, nós somos esses filhos da promessa. Aqui em Romanos 9 ainda, no versículo 25, parte B fala assim: chamarei meu povo a quem não era meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Nós somos filhos da promessa, nós fomos alcançados através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele morreu por mim e por você. E quando nós tomamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos abençoados, nós somos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo, amados do Senhor, amada, amado do Senhor, filho do Deus Altíssimo. E aquelas bênçãos que estava sobre a vida de Abraão, a vida de Isaque. A palavra fala que o Senhor abençoou a Isaque, e as bênçãos que estavam ali sobre a vida de Isaque, ela está disponível para mim e para você. A palavra diz assim: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E aí Isaque obedece, fica em Gerar e fala que o Senhor abençoou a Isaque. O favor do Senhor estava na vida de Isaque, e o favor do Senhor, ele está na minha e na sua vida. O favor do Senhor, a bênção do Senhor, ela está sobre nós. Eu convido você a orar nesse momento e a confiar nessa palavra. A bênção do Senhor, ela está na sua vida. Para nós tomarmos posse dela, nós precisamos obedecer ao Senhor. Mais uma vez eu digo, Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Confia no Senhor, obedece. Você é filho da promessa, filha da promessa. Deus maravilhoso, Deus soberano, nós acabamos de ler essa palavra, Pai. Quanto mais teríamos, Senhor, para estar explicando sobre essa palavra de maneira mais profunda, mas nós te pedimos, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a completar em cada coração, Deus. Senhor, quantos, Pai, estão aqui orando comigo, Senhor, e precisa de um milagre, Deus. E como nós vimos, Deus, nessa palavra, o Senhor é poderoso, Deus, para operar milagres. O Senhor é poderoso, Senhor, para dar filhos, Senhor, a mulheres que são estéreis, Pai. O Senhor é poderoso, Pai, para operar, Senhor, em coisas que nós não acreditamos mais. Tu és o Deus do impossível. Não há nada que seja difícil ou impossível para ti, Pai. Senhor, olha por essa vida que está orando comigo, Deus, e venha, Senhor, ao encontro dela, Pai. Se necessário for, Senhor, opera, Pai, o impossível nessa vida, Pai. Que essa pessoa possa experimentar da bondade do Senhor e que ela venha, Senhor, encher o coração, crer de todo o seu coração, se encher de fé, sabendo que é amada tua, amado do Senhor, que é filho e filha do Deus Altíssimo, herdeiro daquilo que Jesus deixou para todos nós, herdeiro da bênção do Senhor. Pai Santo, abençoa essa vida em todas as áreas, Pai. Prospera, Senhor. Traz, Senhor, vida em abundância, vida plena, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe grandemente.